Novamente queremos agradecer pela vida do pastor Miqueias, que hoje é a quinta-feira, bem mais próximo, não tenho. Deus te abençoe, que o Senhor continue te usando, pastor Miqueias, mestre na palavra, e que tem sido um instrumento de Deus para essa igreja. Louvamos a Deus pela tua vida, que o Senhor continue te prosperando. Sei que você tem se dedicado para cada vez que tem tomado este púlpito, este altar, entregar uma palavra que acredito que Deus tenha ministrado ao teu coração. Que Deus te abençoe, que Deus continue te usando, abençoando tua família e te fazendo prosperar em tudo. Deus te abençoe. Recebemos o servo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus também. Os que estão nos seus lares, que com a paz do Senhor, que Deus possa continuar abençoando vocês, abençoando todos que estão aqui reunidos também, os que puderam vir, mas os que não puderam, estão cultuando conosco também. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para você, como tem para mim. Durante essa semana eu estudava sobre essa quinta-feira, nesse tema, falando sobre fundamentos, e o Espírito Santo falou muito ao meu coração. Eu lembro que, sempre quando eu saía da quinta-feira aqui, eu saía um pouquinho preocupado, porque eu não sabia o que eu ia falar na outra quinta-feira, qual que era o pilar que Deus ia falar ao meu coração. E às vezes passava alguns dias para que o Espírito Santo falasse comigo. Mas na última quinta, que nós falamos sobre perdão, logo depois, quando o pastor Hermes estava louvando aqui, depois da mensagem, eu estava ali, e o Espírito Santo estava manifestando muito a sua glória aqui, quem esteve presente pôde ver isso, e o Espírito Santo falou para mim, o que eu ia falar hoje, qual que era o pilar. Então eu saí daqui na quinta, pela glória de Deus, já sabendo o que eu ia ter que estudar, para poder, junto hoje, compartilharmos a palavra de Deus. Então nós falamos, só fazendo uma recapitulação, na primeira quinta-feira nós falamos sobre, nesse pilar nosso, quando a gente busca a rocha, falamos sobre oração, e a gente pode colocar aqui oração e jejum, Jesus manda orar e jejuar. Do segundo pilar, sobre fé, sobre fé foi falado do segundo pilar. O terceiro pilar sobre conhecimento, o conhecimento do alto, a busca do conhecimento. E na semana passada sobre perdão, um tema mais complicado, um tema mais que muitas das vezes é difícil até de ser praticado, mas é essencial. O cristão tem que perdoar. E qual que é o tema então nesse quinto pilar, nesse quinto fundamento aqui que eu estou firmando? É sobre amor. Foi isso que o Espírito Santo falou para mim na quinta-feira passada. Fala o quinto pilar que eu quero que você fale. Existem outros? Sim, com certeza. E vocês vão buscar mais depois, através de estudar a palavra de Deus. Mas fale sobre amor. E aí eu passei a semana estudando sobre amor. Então, e quando eu parava para analisar sobre esses pilares que Jesus colocou no meu coração e transmitiu para nós, eu vi que nenhum deles são sentimentos. Nenhum deles são algo que eu vou sentir, eu não vou sentir para perdoar. Todos são decisões. Você decide orar, você decide ter fé, você decide ter conhecimento, você decide perdoar e você decide amar. Amor não é um sentimento, amor é uma decisão. Nós vamos decidir amar. Por que eu falo isso? Porque o próprio Jesus nos manda nos amar. A palavra nos ensina e nos manda amar. Se ela manda, é porque é uma decisão. Eu vou decidir amar. E se eu vou decidir amar, então não é um sentimento, é uma decisão. Amém? Então, quando eu estudava sobre amor, o texto que Jesus colocou no meu coração está em João, no texto áureo da Bíblia, João 3,16. A gente vai ficar com a Bíblia aberta, sempre a gente fala isso, mas depois a gente vai ler Lucas, capítulo 10. Então, a parábola de Jesus aqui também falando sobre amor. Existem outros textos que nós vamos meditar aqui nesses minutos que nós temos para trazer a palavra de Deus. Tanto aqui presencialmente, também via internet, no canal nosso no YouTube. Muitos irmãos estão vendo. Então, que nós possamos, e você também no celular, possa pegar a Bíblia, pegar a palavra e meditar com a gente. É fundamental a gente amar a Bíblia, eu sempre falo isso. É fundamental a gente ter esse desejo de querer conhecer, de querer aprender, de querer cada dia mais buscar esse conhecimento. Então vamos ver, João 3,16, o texto áureo da Bíblia, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
E agora nós vamos para Lucas, capítulo 10, aí vamos ler mais alguns versículos aqui, capítulo 10, a partir do versículo 25, vai falar aqui o texto, aqui o tema, fala que a parábola do bom samaritano. Vamos ver o que Jesus aqui, quando ele é interpelado por um doutor da lei, ele fala, né, e o que é apresentado, e como ele mostra isso também através de um exemplo, através de uma parábola aqui mostrando algo real, né, dessa demonstração de amor. Lucas capítulo 10, versículo 25, em diante diz assim: acompanhe comigo, aonde você estiver agora, na palavra de Deus. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, né, Jesus disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Versículo 29, ele porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-lhe ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que o mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Aqui nós vemos, né, o textuário da Bíblia, quando Nicodemos chegou até Jesus, né, nós vemos em João, e ali, quem sabe, sendo também um doutor da lei, conhecedor da lei, ele queria saber o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. A mesma coisa, esse doutor da lei, ele fala a mesma coisa: que farei para herdar a vida eterna? O que eu faço para herdar? Eu não faço nada, eu sou escolhido por Deus. Não sou eu que vou fazer, nesse caso aqui, eu sou alcançado por Jesus. Mas no momento que eu sou alcançado, aí nós vamos então lá, quando Jesus sobe ao monte das oliveiras, e ele vai o quê? Apresentar as leis. Nós vemos a capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que é o texto que nós estamos usando aqui nessas 5 quintas-feiras, sobre a rocha. Quando ele termina o sermão do monte, ele vai falar sobre a rocha. E ali ele apresenta as diretrizes do seu reino. Só que nessas diretrizes, não é que nós temos que praticá-la para ser salvo, porque não é pelas obras da salvação. Eu a pratico porque eu já sou salvo, eu já fui alcançado por Deus, eu já fui escolhido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo já falou ao meu coração, e aí agora eu estou fazendo parte da igreja de Cristo, e aí sim, eu vou viver de acordo com o que Jesus quer. E fechando então esses 5 pontos que nós lemos aqui, né? Oração, fé, conhecimento, perdão, e falando sobre o amor, nós vemos a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O que eu vejo aqui? É que a essência de Deus é amor. Deus, ele não começou a amar o homem na cruz do Calvário. Ele não começou a amar o homem no Jardim do Éden. Deus não decidiu amar. Deus assim, a partir de agora eu vou amar. Não. A Bíblia fala que, e na oração sacerdotal, Jesus vai dizer isso, que foi na eternidade que Deus, a Trindade, ali, eles se amam, porque é isso que fala na oração sacerdotal. Jesus fala isso. Porque foi na eternidade. Ele fala assim: o Pai me ama na eternidade. E o que é eternidade? Certa vez eu falei aqui, que às vezes nossa mente ela é incapaz de compreender, de entender sobre eternidade. Por que é difícil? Porque nós estamos presos no tempo. Nós estamos presos no tempo cronológico, no cronos. Então, para nós, tudo tem uma data, um início, um meio e um fim. Mas a eternidade não é isso. Eternidade não é contagem de tempo. Por quê? Vamos raciocinar aqui juntos. Digamos que você pegar 10 mil anos e tirar 1000 anos do 10 mil, não sobra mais 10 mil. Se eu tirar um dia de 10 mil anos, deixa de ser 10 mil anos. Por quê? Porque
anos, dias, semanas são contagem de tempo, horas são contagem de tempo. Então eu sou capaz de tirar esse tempo, por exemplo, gastei aquele tempo, então ele deixa de ser aqueles 10 mil anos ou 1000 anos, o que for. Agora vamos pensar o que é eternidade. Se você pegar e tirar 1000 anos da eternidade, o que sobra? Eternidade. E se eu tirar 10 mil anos da eternidade, o que sobra? Eternidade. E se eu acrescentar, se fosse possível? Eternidade. A eternidade, ela não tem começo, ela não tem meio e ela não tem fim. Eterno é eterno. E Deus é eterno. Nós somos criados, nós temos um começo, mas Deus não, Deus é na eternidade. E nessa eternidade, Deus já amava. O amor de Deus faz parte da sua essência. Não é que Deus, vou amar esse e eu deixar aquele outro, não vou amar. Não, tudo que Deus faz é amor. Mesmo que às vezes pareça que dói, ou então que nós estamos passando por alguma dificuldade, e a gente não consegue compreender isso. Mas pode ter certeza que todas as vezes que Deus age, Deus está agindo na nossa vida, mesmo que esteja doendo, Ele está agindo em amor. Porque Deus é amor. O João fala então, porque... aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, é a sua essência, Ele é amor. Ele ama porque faz parte dele. Em João capítulo 17, versículo 24, Jesus Cristo falando na oração sacerdotal, como eu falei, ele fala assim no versículo 24, Pai, aquele que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória e que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo, é na eternidade. Então, o amor de Deus transcende a nossa mente. E por Ele ser amor, nós agora como filhos dEle, nós agora como crentes, também temos que amar. Por isso que nós temos que amar. Porque a pergunta que eu fazia a mim, quando eu estudava sobre amor, era por que eu tenho que amar? Porque eu fui amado primeiro. E o amor que ele fala aqui, não é um amor carnal, não é um amor entre homem e mulher, não é isso não. Ele está falando de um amor que transcende, que é o amor ágape, o amor capaz de você dar a vida por uma outra pessoa. É isso que ele está nos mostrando. Quando Pedro estava ali na beira do mar da Galileia, depois que Jesus tinha ressuscitado, e Jesus se encontra com ele, o que Jesus pergunta 3 vezes para ele? Sobre amor, se ele amava. E Pedro, nas 3 vezes, ele vai falar que ele amava como um amigo, não um amor sacrificial, um amor ágape. Mas mesmo assim, Jesus permitiu que ele fosse pastor da igreja, mas disse para ele, um dia você vai me amar a ponto de se entregar por mim. E isso é verdade. Nós vamos ver no final da vida de Pedro, ele mesmo admitindo isso. E a própria história vai nos falar e vai nos mostrar que Pedro se entregou por esse evangelho. É esse amor que Deus está buscando de cada um. Você não está querendo ser firmado na rocha? Nós não estamos falando aqui sobre fundamentos. E nós podemos dizer e fechar aqui, e Paulo vai mostrar isso para nós. A Bíblia nos mostra isso e fecha de um jeito maravilhoso. Que tudo que nós estamos falando aqui, desde a oração, da fé, da busca do conhecimento, do perdão, tudo converge no amor. Tudo converge no amor. Por isso que nós estamos falando aqui, para fechar esse tema sobre fundamentos, sobre o ponto principal da Bíblia, o ponto principal da vida de um cristão, o ponto principal do cristão que quer estar firmado na rocha. Nós já aprendemos que para eu firmar na rocha, eu tenho que cavar, eu tenho que buscar. Eu alcancei a rocha, agora eu tenho certeza que eu posso colocar as minhas estacas, colocar os meus pilares na minha casa, para que ela não venha a ruir. E eu posso ter certeza que o pilar principal que você vai colocar na sua casa chama-se amor. O crente ama. E o crente, se não amar, é porque ele ainda não está totalmente convertido. Ah, pastor, eu não consigo, então peça. Eu lembro que na minha adolescência, eu tinha dificuldade de compreender isso. E a minha oração era constantemente assim, Deus me dê amor. Deus me dê amor. Amor para quê? Amor pelas almas. Quem ama, prega o evangelho. Quem não ama, não prega o evangelho. Sabe por quê? Porque quando você vê que alguém está indo para o inferno e você ama, você quer que aquela pessoa seja salva. Então você vai pregar. Você só consegue pregar, ser um pregador da palavra, se você amar. Sem amor não adianta. Muitos podem fazer isso, às vezes pregam ou então fazem algum show por dinheiro, mas você pode ver que a essência dele não vai ter fundamento, não vai ter base. Mas aquele que faz por amor, aquele que se entrega, ele não está vendo esse benefício, ele não está vendo a condição financeira, ele está vendo que a necessidade das pessoas de alcançar e de ser alcançado por Jesus Cristo. Em Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 28,
que nós falamos aqui, ele vai falar também sobre o escriba. É praticamente, mais uma vez, alguém questionando Jesus sobre amor. Olha o que o escritor Marcos aqui no Evangelho ele fala. Versículo 28. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar. E sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou: qual é o primeiro dos todos os mandamentos? E aí Jesus respondeu, mais uma vez Jesus falando: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. Esse é o primeiro mandamento. Se Jesus disse que o primeiro mandamento é amar, então nós devemos amar. Mas a pergunta continua. E eu fazia essa pergunta para mim: mas por quê? Porque eu fui amado primeiro? Mas aonde eu posso então olhar na Bíblia e entender esse amor de Deus para comigo, mesmo nas dificuldades? E aí eu fui para Gênesis capítulo 3, lá no começo, logo depois que o homem caiu, na queda do homem, quando ele pecou contra Deus, eu fiquei parado pensando, por que Deus, como Deus agiu diante do pecado do homem agora, que tinha desobedecido a Deus, agiu em amor? Como que eu posso dizer? Como que eu posso dizer que ali estava o amor de Deus? Aí quando eu fui para Gênesis capítulo 3, que vai mostrar a queda do homem, depois que Deus dá a sentença, tanto para a serpente, quanto para a mulher, quanto para o homem, e para a terra, porque a terra agora ia produzir espinhos, Deus agora, ele age, junto com a Trindade, ele age em amor. Capítulo 3, versículo 22 ao 24, diz assim, em Gênesis: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Nós quem? Pai, Filho e Espírito Santo, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra do que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Aonde eu vejo o amor de Deus aqui? O homem, ele não foi expulso do jardim do Éden apenas porque ele pecou, mas ele foi expulso principalmente, está escrito aqui na palavra, para que ele não estendesse a sua mão e pegasse da árvore da vida. Porque a árvore da vida daria para ele um tormento eterno. Por quê? Porque ele não morreria, mas viveria em pecado eternamente. E Deus, por amor, o que ele faz? Ele expulsa o homem do Éden para que o homem não vivesse eternamente em pecado. E já traça um plano para que ele pudesse novamente, um dia, vir a comer dessa árvore. Nós vamos ver lá no finalzinho dessa mensagem. Isso é amor. Por mais dura que seja, por mais difícil que seja, essa expulsão do Éden foi um ato de amor de Deus. Como eu disse a vocês, sempre quando Deus age, Ele age em amor. O homem pode não compreender, mas Deus age sempre em amor. Então nós vemos aqui que a expulsão do homem, ela foi esse ato de amor, para que o homem pudesse agora morrer, e morrendo, ele pudesse depois, sendo alcançado por Jesus, alcançar essa vida eterna, e voltar a comer dessa árvore da vida, porque aí ele não teria mais pecado, mas meus pecados só são perdoados, só são tirados, através agora do sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que me purifica, que me liberta, e aí sim, eu vou poder viver eternamente, que é o que Deus nos promete. Qual é a nossa maior esperança como cristão? Qual é a nossa maior vitória que nós buscamos? É a vida eterna. Essa busca que o homem queria, a serpente enganou a Eva e disse para ela que ela ia se tornar como Deus. E a Bíblia fala, Deus mesmo falando, que agora o homem sabia sobre o bem e o mal, mas ele era incapaz de decidir, porque ele não é Deus. Como eu disse a semana passada, muitas mensagens ou muitas teologias que são apresentadas nos púlpitos das igrejas não condiz com a palavra. Porque a palavra nos garante e nos diz que nós dependemos de Deus. Nós não somos deuses. Não é nós que vamos decidir, porque nós não temos capacidade para isso. E é isso que a Bíblia nos mostra. Para eu poder herdar o direito de comer dessa árvore da vida novamente, eu preciso morrer.
E quando eu olho para a história, então, agora, se eu fizesse um passeio pela Bíblia completa, de Gênesis a Apocalipse, eu vou ver que sempre o amor de Deus estava agindo. Quando eu olho e vejo, quem sabe, a confusão das línguas em Babel, eu vejo o amor de Deus ali. Quando eu olho e vejo o chamado de Noé, Deus chamando Noé, eu vejo o amor de Deus. Quando eu vejo também o chamado de Abraão para formar uma nação através de Abraão, eu também vejo o amor de Deus, porque através daquela nação viria o Messias Salvador da humanidade. Esse Jesus que nós pregamos aqui hoje, esse Jesus que nós ensinamos, que nós aprendemos com Ele e que nos garante essa vida eterna. Quando eu vejo a proteção de Deus ali no Egito, da nação de Israel que estava ali cativa, eu também vejo o amor de Deus. Quando eu olho e vejo Deus retirando eles ali, eu também vejo o amor de Deus. Mesmo quando houve a destruição do templo por Nabucodonosor, e ali levou 70 anos o povo cativo para a Babilônia, eu vejo o amor de Deus. Pastor, mas eles sofreram tanto, eles precisavam passar por isso, para que eles pudessem reconhecer quem era Deus. Então Deus age por amor. Muitas vezes você pode perder algo, você pode perder, quem sabe, o teu emprego, eu não sei, mas você pode ter certeza, se você está na direção de Deus, pode ter certeza que Deus está agindo na sua vida por amor. Mesmo que a doença chegue, mesmo que a dificuldade chegue sobre a sua casa, nunca se esqueça que Deus sempre agirá na sua vida e na minha vida em amor. Por isso que eu tenho que amar. Quando eu vejo a chegada do Messias, eu também vejo o amor. Na morte dele eu vejo o amor de Deus. E eu vejo também o amor de Deus no início da igreja. Quando a Deus agora, Jesus Cristo, inicia essa igreja que eu faço parte hoje. Eu também vejo em amor. E Ele vai nos mostrar isso através dos ensinos de Paulo, principalmente. O apóstolo Paulo, esse homem usado por Deus, ele vai mostrar isso. E aonde eu posso ver Paulo descrevendo sobre o amor? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13 em diante, nós vamos ver Paulo agora explicando para nós o que seria esse amor. O que seria eu como igreja agora tentar compreender, mesmo na minha mente tão pequena, minha mente é incapaz de alcançar a plenitude de Deus, porque eu não sou eterno, eu nunca vou conseguir compreender Deus estando nesse corpo, mas a Bíblia vai nos mostrar a revelação dele, e o que cabe a mim aprender está escrito na palavra dele. Ninguém precisa acrescentar nada, tudo está escrito aqui, o que eu preciso compreender sobre Deus. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 até o 13 em diante, diz assim, ó: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada me aproveitaria. O amor é sofredor, ele é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas não conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois... Ele fecha esse capítulo. Permanecem a fé, a esperança e o amor. E esses três, mas o maior desses é o amor. Glória a Deus. Por que eu tenho que amar? Porque eu sou amado por Deus. Você só está aqui hoje, você só está na sua casa, participando desse culto, porque Deus te ama. Porque Deus te escolheu. Por que Ele fez isso? Sem eu merecer? Não sei. É o amor dele, não tem como explicar. E ele fala para mim e para você hoje: eu quero ver transcender de você esse amor. Eu quero ver fluir de você esse amor. Eu quero que você ame a ponto de chorar pelas pessoas que estão se perdendo.
Eu quero que esse amor seja tão grande no seu coração e você deixe de lado as suas coisas que às vezes te prendem nesse mundo. Sabe, tem pessoas que são apegadas às coisas desse mundo, às coisas terrenas, a materiais, as coisas tão pequenas, tão efêmeras, tão passageiras. Esquece de amar ao próximo, de viver. Como eu posso dizer que amo a Deus se eu não amo meu irmão que eu estou vendo? É o que a Bíblia fala. O amor, ele é superior ao conhecimento, podemos dizer isso. O amor é superior aos dons espirituais. O amor é superior ao sacrifício. O amor é mais importante do que as grandes virtudes cristãs, como fé e esperança que nós citamos aqui. O amor é a verdadeira evidência da nossa conversão. Quando eu estou convertido realmente, eu amo. Se você não ama, então a oração sua, que é um dos pilares, vai ser para que Deus coloque amor no seu coração. O amor é o maior de todos os mandamentos. O amor, ele é o cumprimento da lei. E nós vemos isso através de Cristo. Aí agora, para a gente já caminhar para o final, vamos ver essa parábola que nós lemos aqui de Lucas capítulo 10. Muito interpretam essa parábola como se fosse uma alegoria, né? Quando ele fala aqui desse homem que caiu na beira do caminho. Outros a veem como uma recompensa formal, né, do que ele fez. Porém, para mim, para o meu entendimento, essa parábola ela é um repúdio às obras como meio da salvação. Por quê? Porque quando eu olho aqui para esses homens que passaram de largo, eu vejo aqui uma crítica de Jesus Cristo, falando sobre os religiosos da época. Quantas pessoas hoje não amam, apenas são religiosos, anda com uma Bíblia embaixo do braço, se diz cristão, mas não ama, é capaz de pensar e fazer o mal e viver assim. A primeira coisa que eu vejo quando eu olho para o versículo 25 de 10 de Lucas, eu vejo que aquele doutor da lei, ele tinha uma teologia errada. Quando aquele doutor da lei pergunta a Cristo o que deveria fazer para herdar a vida eterna, ele estava, como muitos ensinadores de hoje, querendo fazer algo para herdar a vida eterna. Mas essa dádiva da vida eterna não é uma obra das minhas mãos, mas é graça. Então ele já tinha uma teologia errada. Quando ele se apresenta a Jesus, ele já tinha uma teologia fora do contexto do que a Bíblia nos ensina. Você não está aqui por seus méritos. Nós estamos aqui porque a graça nos alcançou. Essa é a teologia verdadeira. Quando eu compreendo que essa graça me alcançou, então eu tenho que transcender isso e buscar pessoas, pregar esse evangelho a todo momento. Toda hora que eu estiver falando, eu tenho que estar pregando o evangelho. Hoje existem tantos meios da gente fazer isso. Essa semana eu estava numa reunião com um cliente, e aí a gente começou a entrar num assunto, falando de igreja, e aí ele falou, você é evangélico, sou. Aí eu falei, olha, os nossos cultos são online, ficam gravados, eu vou passar no seu WhatsApp os links das mensagens que são pregadas lá. Isso é evangelizar. E você prega o evangelho, facinho. Manda, faça isso. E você também está pregando, você também está ensinando. Tantos meios Jesus tem colocado na nossa disposição para nós pregarmos esse evangelho por amor, por amor, por amor. O segundo ponto, quando eu leio o versículo 26 e ele disse, o que está escrito na lei? Como lês? Jesus responde a pergunta com uma outra pergunta. Jesus não caiu na armadilha daquele homem, quando ele tentou, quem sabe, pegar Jesus ali no contrapé, como se diria numa linguagem hoje mais natural aqui no brasileiro. Não, Jesus agora responde, faz uma outra pergunta. Olha, o que está escrito na lei? Você não é o doutor da lei? O que está escrito lá? Como você lê ela? Aí ele dá uma resposta comprometedora. Por quê? Versículo 27, ele diz assim, e respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Essa resposta mostrou que ele conhecia a lei, mas ele não sabia interpretar a lei. A lei não foi dada para nos dar salvação, mas foi para revelar a nossa condenação, porque eu sou incapaz de cumprir a lei. Por isso que eu preciso da graça para ser salvo. E o quarto ponto que eu vejo, versículo 28, diz assim, e disse-lhe, respondesses bem, Jesus disse, faze isso e viverás. Ou seja, Jesus agora dá uma resposta para ele. O doutor da lei achou que Jesus não teria resposta, mas Jesus teve uma resposta. Faça isso e vai viver. Mas aí ele tenta se justificar. Quantas pessoas
tem tentado se justificar diante de Deus. Ah, Senhor, eu não consigo amar, eu não consigo viver esse evangelho. Então, você não foi alcançado pela graça. Você realmente ainda não se converteu. Mas a conversão, ela está disponível, ela está sendo apresentada para mim e para você. Quando nós falamos de fundação, quando nós falamos dos fundamentos da igreja cristã, nós estamos falando aonde eu tenho que estar firmado. Eu tenho que estar firmado numa vida de oração e jejum. Eu tenho que estar firmado numa vida onde eu tenho fé realmente em Cristo. Eu tenho que ter conhecimento da palavra. Eu tenho que ter um coração perdoador. E tudo isso vai fechar em amor. Então, quando eu tenho realmente o desejo de fazer isso, e mais uma vez, repetindo o que eu falei semana passada, nós estamos em construção. Nós estamos aprendendo aqui porque nós estamos em construção. E se eu estou em construção, eu tenho que aprender. E eu tenho que buscar cada dia mais, para que eu possa chegar aonde Cristo quer que eu chegue. Se não fosse assim, Ele não deixaria a sua palavra e nos ensinasse isso que nós estamos falando aqui hoje. Aí, o homem, no versículo 29, que nós exemplo, e ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é meu próximo? Aí agora Jesus vem e conta essa parábola. E ele mostra aqui 3 religiosos. Ele fala que descia um homem de Jerusalém para Jericó, e ele foi assaltado, ele estava ali e ficou deixado à beira do caminho, meio morto. Aí primeiro passa um sacerdote, passou de longe, era um religioso da época. Religião, não é a religião que vai salvar você, mas é a sua entrega a Jesus. Aí depois, nós vemos assim, ele passou, o sacerdote, versículo 32, e de igual modo também um levita passou. Continuando, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu de íntima compaixão. Aqui nós podemos dizer que foi o pecador que teve misericórdia. A indiferença dos religiosos se apresentou aqui, mas o pecador teve misericórdia. Esse sim foi justificado, que é o que Jesus fala aqui. Porque ele termina essa palavra dizendo lá embaixo, vai e faze da mesma maneira. Faz e faze da mesma maneira. Para quem? Para o seu próximo. Quem é meu próximo? Todos são. Todos nós somos. Quem sabe o meu próximo possa ser meu vizinho. Quem sabe o meu próximo possa ser um amigo da faculdade, ou um amigo do trabalho. Quem sabe o meu próximo pode ser o povo do Nordeste, do Norte, ou do Sul do Brasil. Quem sabe o seu próximo pode ser algum país da África. Quem sabe o seu próximo pode ser os ateus que estão na Europa. Quem sabe o seu próximo possa ser um muçulmano que está lá no Iraque. Quem sabe o seu próximo seja uma pessoa, um legalista, ou uma pessoa que mora nos países de primeiro mundo, mas também ele também pode ser. Eu não sei o que queima no seu coração, pelo seu vizinho, só faça o que Jesus colocar em seu coração. Ame o seu próximo. É isso que Jesus está ensinando aqui nessa parábola. É isso que Ele está dizendo, olha, não importa, é a pessoa que você sentir amor por Ele e querer ver ele ser transformado, ser alcançado, porque ele já estava quase morto. Não era isso que fala aqui? Esse homem que ele foi pego, ele estava à beira do caminho, quase morto. Quantas pessoas estão quase mortas aí espiritualmente, já estão mortas espiritualmente até. Mas nessa noite, o homem que dá a luz, o homem que dá a vida, ele está aqui e ele quer usar você como instrumento para pregar esse evangelho, para levar esse evangelho. Como eu disse, os religiosos passaram de largo. Não vamos ser religiosos, mas vamos ser verdadeiros cristãos. E o que é um cristão? Cristão é um pequeno Cristo. E como que eu posso ser um pequeno Cristo? Como eu posso ser esse Cristo? Imitando a Cristo, como Paulo fala. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então vamos imitar Paulo, vamos imitar Jesus. É isso que Ele quer. E tudo que Jesus fez por nós, por mais duro que fosse, foi sobre amor. Como nós falamos, o primeiro pilar era oração. Então se é oração, vamos orar mais. No segundo pilar foi fé. Então vamos ter mais fé. O terceiro pilar foi o conhecimento do alto. Vamos buscar diariamente conhecimento do alto. O quarto, sobre perdão. Vamos praticar mais o perdão. E o quinto hoje, sobre amor. Que possamos, como Deus nos amou primeiro, amar nossos irmãos, para que possamos dizer que amamos a Deus. João escreve em 1 de João, capítulo 4, a partir do versículo 19, assim: nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. É por isso que eu vou amar. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Como que eu vou mostrar, como que eu vou demonstrar que eu amo a Deus? Amando o meu irmão. Amando o meu irmão, porque Deus já nos amou. E Ele tem algo
precioso para nós. Lá no Éden, nós vemos que, por amor, Deus tirou o homem do jardim, para que ele não comesse do fruto da vida, da árvore da vida, para que ele não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente, não morresse, mas em pecado. Então Deus por amor a você, por amor a todos nós, Ele expulsou o homem do Éden. Mas quando nós vamos para o último livro da Bíblia, que fecha, digamos assim, aqui eu tenho tudo o que eu preciso. Começa no Gênesis e termina em Apocalipse. E quando eu vou para o Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, Jesus vai dizer para você agora, por que eu tenho que estar firmado na rocha? Por que eu tenho que estar firmado? Por que eu tenho que cavar? Por que eu tenho que buscar? Por que eu tenho que fazer? Eu tenho que praticar, eu tenho que viver isso. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer isso? Se tantas vezes nós vemos a humanidade passando por dificuldades, mas sempre nós vamos ver o amor de Deus, como eu já disse aqui. Então, se eu tenho certeza absoluta que o amor de Deus transcende tudo isso, que o amor de Deus é maior do que tudo, que eu não consigo nem compreender, que vai ter dia que eu vou estar triste, vai ter dia que eu vou... Isso é natural, nós somos humanos, frágeis, vasos de barro. Mas o que faz a excelência não é o vaso de barro, o que faz a excelência é o que está no vaso de barro. E se o Espírito Santo habita em você, Ele é capaz de fazer isso, Ele é capaz de colocar amor em seu coração. Então, se você não ama a ponto de entregar e de buscar pessoas que estão lá fora, então ore hoje, a partir de hoje, eu quero esse amor, Jesus, eu quero amar as pessoas que estão ao meu redor, eu quero que eles venham e possam ser alcançados por Ti, e eles possam compreender esse amor. Então quando eu leio a Bíblia, essa palavra, aonde está a minha regra de fé e prática, aqui eu digo, aqui ela está dizendo o que é o amor de Deus, o que Ele quis revelar a nós. É claro que nós nunca vamos compreender toda a essência de Deus, porque nós somos nada, nós somos criatura. Agora, o que Ele quis revelar, Ele se revelou na sua palavra, e essa palavra é viva, ela transforma, ela liberta, e ela está dizendo, olha, a rocha sou eu, Jesus dizendo, a rocha sou eu, então agora cabe, chega até mim, e agora coloque os alicerces da sua casa sobre mim, porque aí você não vai cair, a tempestade virá de cima, do lado de baixo, mas você não vai cair. Isso é estar com fundamento em Cristo, isso é estar firmado em Cristo. Existem outros fundamentos, outros pilares que nós poderíamos buscar aqui na palavra, quem sabe pregar sobre fundamentos o ano inteiro, porque temos fundamentos aqui que a Bíblia vai nos ensinando, mas tudo vai se resumir, vai fechar no amor. E esse amor de Deus, ele é tão grande, que eu encerro com mais um versículo. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Olha o que Jesus vai dizer aqui, através de João, quando escreveu o Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, em letra maiúscula, diz às igrejas. Quem tem ouvido aqui? Quem na sua casa tem ouvidos? Quem está ouvindo essa palavra? Quem acompanhou esse mês inteiro sobre fundamentos? Quem acompanhou? Quem tem ouvidos? O que ele diz? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí ele continua, ao que vencer, dá-lhe-ei a comer o que? Da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Oh, glória a Deus! A árvore que foi tirada do homem, agora o homem redimido, que venceu, vai voltar a ter o direito de comer da árvore que está lá, no meio do paraíso de Deus. A árvore não foi tirada, e nós vamos comer dela, está escrito aqui na palavra. Deus nos garante que ao que vencer, voltaremos a comer da árvore da vida, o fruto que foi tirado de Adão, por ter pecado, mas nós agora, com um corpo glorificado, comeremos dele, desse fruto, e viveremos eternamente. É isso que Deus quer através de vocês, é isso que Deus quer através de cada um de nós, que vocês possam, que eu possa, porque essa palavra foi para mim, que eu possa todos os dias buscar conhecimento da palavra, buscar esse fundamento, buscar Jesus Cristo, e Ele tem tanta coisa maravilhosa para te entregar. E ele continua falando, ao que vencer, eu darei o direito a comer dessa árvore da vida, que está no meio do jardim de Deus, do paraíso dele. Eu agradeço a oportunidade e peço que vocês continuem orando, para que nós possamos cada dia mais vivermos para Deus, e por Ele, e através da palavra dele.
Amém.